Pensa na seguinte situação. Você resolve tirar um tempo para você. Nem que seja ficar rolando o celular, entrar para o seu quarto, ficar rolando o celular, ou pegar um livro para ler, ou somente colocar suas pernas para cima e tirar um tempinho para você. E logo vem aquela sensação de que você não está fazendo nada e você começa a se culpar por estar tirando esse tempo para você. E ali começa a passar alguns lapsos de pensamentos, inclusive pensamentos do tipo que você está sendo egoísta por estar tirando esse tempo para você. E bate aquela sensação de culpa. Afinal, por que você ou a gente, nós meros mortais, às vezes nos sentimos tão egoístas de tirar tempo pra gente, nos sentimos egoístas em cuidar de nós mesmos? Por que você se sente egoísta por cuidar de si? Vamos falar sobre isso hoje? Eu sou a Lu, seja bem-vindo ao meu canal, onde eu falo sobre consciência energética, sobre consciência emocional e tudo que está no campo da coerência energética, que é o caminho de sustentar e alinhar o nosso pensar com o nosso sentir, o nosso escolher e o nosso agir. E por que vira e mexe a gente se sente tão egoísta, né? Quando a gente se prioriza ou quando a gente faz coisas por nós mesmos. Talvez você ache que foi porque você foi ensinada a se colocar por último, sempre colocar os outros em primeiro. Pode ser também, isso também faz parte. Mas eu quero trazer um pouco mais fundo disso. E o que eu falo aqui, o que eu trago nesse canal, no meu trabalho, é de um campo espiritual. Porque o meu trabalho, ele organiza o campo interno, nosso campo energético, né, interno. E o nosso campo energético é um lugar sagrado, porque nós somos seres sagrados, somos filhos de Deus, somos filhos de uma divindade, criado por essa divindade, então também somos seres sagrados. Nosso corpo é um lugar sagrado, é um veículo que nós recebemos para cuidar, para sustentar aqui, né, aqui na Terra, aqui na nossa jornada. E quando você se sente egoísta ao se cuidar, você não está tocando somente no nível, no campo de comportamento, e sim também de identidade. E às vezes você aprendeu que ser boa é estar sempre disponível, ser forte é ter que aguentar tudo, ser madura é não dar trabalho, ou até ser amorosa é se adaptar a tudo. E aí quando você resolve se retirar para descansar, ou para só pelo menos poupar sua energia, o seu sistema interno, seu campo interno, ele entra em alerta. Porque a crença que você tem não está condizente com o que você está sentindo naquele momento. Consegue entender? A crença que você construiu, ela começa a entrar em conflito com uma necessidade interna que você tem. Porque o nosso corpo, ele conversa com a gente, o nosso corpo, ele traz informações do que a gente precisa. O cansaço, ele está te falando que a sua energia já se esgotou naquele momento. Você precisa recarregar. É que nem celular ou qualquer dispositivo, a bateria, ou qualquer dispositivo de recarga, né? Nós precisamos nos reabastecer. Nós temos uma energia finita em determinado tempo que a gente precisa repor. E o nosso corpo traz essas mensagens. E muitas vezes essas mensagens elas não são claras, porque envolve também a questão do nosso nível de autoconhecimento, o nosso nível de conhecimento sobre a gente mesmo.
Muitas vezes o cansaço ele vem em forma de irritação, por exemplo. Você começa a perceber que você está sendo muito reativa. Você começa a dar respostas atravessadas, se irritar com tudo. Isso pode ser uma mensagem de um cansaço que você não está conseguindo perceber. Outra mensagem que vem de forma sutil, que a gente muitas vezes não percebe, o fato de estar esquecendo muitas coisas. Isso também pode ser um sinal de cansaço, que a gente também não percebe. Então, você pode começar a se avaliar, se observar aí quais são as formas do seu corpo, e nisso, em corpo eu estou falando de tudo, todo o seu sistema mental também, que o nosso cérebro também faz parte do nosso corpo, então ele também está conversando com a gente de forma sutil. E quais são as formas do seu corpo te contar determinadas mensagens sobre você mesma? Você pode praticar esse exercício. E aí, nessa ilustração que eu falei do descanso, você sente que está cansada, mas aí você pensa que deveria dar conta e você quer realmente parar, você quer descansar. Mas, na hora da ação, na hora de agir, que é aquele momento que você se retirou ali para descansar, você começa a se acusar. E isso é inconsciente que acontece. Você começa a se acusar por estar parando ali no momento. E nesse movimento, o problema ali não é o descanso em si, e sim a divisão interna que está sendo gerada dentro do seu campo. E essa divisão entre o sentir, o querer, o agir, estando totalmente divergentes, cada um para um lado, isso cria ruído. E esse ruído, ele acaba gerando a culpa. E porque eu falei antes que meu trabalho está no campo da espiritualidade? Porque espiritualidade não é se anular para parecer evoluído. Espiritualidade também não é você ficar se dividindo para mostrar uma imagem. A espiritualidade, ela é para nos trazer a integralidade de quem nós somos, nos trazer a sensação de inteireza, de completude, essa sensação da gente nos sentir inteira, porque quando a gente está próxima de Deus, quando a gente está com Deus, a gente se sente inteira. Pode perceber todos os momentos que você sente o mais próximo de Deus, você sente uma sensação interna de que você está inteira ali naquele momento. E é por isso que eu trago aqui essa divergência entre o pensar, o sentir, o querer e o agir, quando a gente está nesse movimento divergente entre essas funções, entre esses campos, a gente não está inteiro, a gente está em incoerência interna, nós estamos nos traindo por dentro. É uma palavra forte essa, eu sei que traz é forte isso de se trair por dentro, mas é realmente, a gente não está inteira na nossa essência. Eu quero trazer aqui o exemplo de Jesus, que ele se retirava para orar. Quando a gente lê as passagens aí dele, sempre tem momentos que ele se retira para rezar, para orar, para meditar. Nesses momentos, o que ele está fazendo ali é um exercício de alinhamento, é um exercício de se recarregar, se restaurar, nesse movimento da gente voltar para Deus, voltar para o nosso interno, a gente também pratica esse movimento de se recarregar, se reabastecer. É por isso também que o descanso é tão importante, porque nos traz essa sensação de reabastecimento, essa necessidade de nos priorizar, de nos cuidar, também traz esse movimento. Isso não é egoísmo, isso é
alinhamento, isso é uma espiritualidade madura. Porque fazendo isso a gente não está se auto-abandonando. E aí, nessa situação de você se sentir egoísta nesses momentos que você se prioriza, que você vai se cuidar, o que pode estar acontecendo é que talvez você esteja rompendo um pacto interno antigo. E o que é isso? É você rompendo ali laços energéticos de uma crença de que você tinha e que hoje você não sustenta mais. Antes, você acreditava que precisava parecer madura, não ser madura. Que você precisava ser forte, que você precisava aguentar tudo, que você precisava não parecer egoísta. Mas hoje você entende que praticar esses momentos de autocuidado não é egoísmo. Então, quando você se pega fazendo isso pelas primeiras vezes, pode surgir esses pensamentos, essa sensação de culpa, porque essa identidade que você tinha nessa crença antiga, ela já não existe mais. E aí, como eu posso trazer o restante, assim, por falta de outra palavra no momento, aqueles fios energéticos ainda dessa crença, ela ainda está sendo dissolvida. E ela vai ser totalmente dissolvida quanto mais você praticar esse movimento e com o tempo você deixar de sentir essa culpa interna, você praticar mais praticar mais atos de autocuidado. Quanto mais você pratica e mais reafirma que isso é necessário para você, mais esses laços de padrões antigos, de crenças vão sendo, digamos assim, exterminados, vão sendo rompidos. E eu deixo uma pergunta. Você está realmente cuidando de você? Ou você está tentando não decepcionar uma identidade que já não é sua mais? Que é isso que eu acabei de trazer. Essa identidade que antes você acreditava que se cuidar era egoísmo e que hoje você não acredita mais. Se cuidar não é egoísmo, mas se cuidar sem reorganizar o seu campo interno pode gerar culpa. E a culpa não significa que você está errada. Ela pode significar que você está amadurecendo espiritualmente. Tão mais bonito pensar assim, né? E isso vem porque a maturidade espiritual é também parar de se contradizer. É parar de se dividir por dentro. E não que isso vá acontecer de uma forma que a gente nunca mais vai se contradizer internamente, não, mas a gente cada vez mais se contradizendo menos internamente, cada vez mais nós entrando menos em conflito interno entre o que a gente acredita, a forma como a gente se comporta, o que nós falamos, o que nós sentimos. A intenção é que esteja tudo isso cada vez mais próximos, cada vez mais alinhados. Não à toa eu tenho o serviço Voltar para o Eixo, que é justamente para nós nos contradizer cada vez menos internamente. É um guia prático para a gente praticar isso, de diminuir cada vez mais os nossos conflitos internos. O link eu sempre deixo na descrição. E aí eu deixo para você uma pergunta para você se fazer nesses momentos. Se você está sendo egoísta ou você só não está autorizada a existir mais do que você entrega. Até o próximo vídeo.